Momento do Discipulado. Dominando ou controlando a nossa sensualidade. Pois é, grande parte dos pecados contra Deus vem dessa área de não controlar a sensualidade. Não é anular, a gente não consegue mudar a nossa natureza, a gente se anular, mas nós precisamos controlar a sensualidade e ensinar para os outros que isto é ponto importantíssimo para com Deus. O Senhor nos dá livre-arbítrio, liberdade com responsabilidade, ou seja, temos o direito de decidir dizer sim ou não, mas vamos ser responsabilizados. Na área do pecado, Deus diz, você pecar, tem um salário. O pecado tem um salário que precisa ser conhecido. O pecado tem consequências. Ninguém vai pecar contra Deus e ficar da mesma maneira, impune. Não, o pecado contra Deus atrai consequências aqui na terra, porque normalmente envolve outras pessoas, e atrai a ira de Deus. A ira de Deus vem sobre o pecado, João 3,36. Isso precisa ser lembrado. A ira de Deus vem contra o pecado. Nós todos temos a tentação do pecado. E nessa área da sensualidade, todos sabemos como isso acontece em nós. No entanto, cabe a cada um de nós controlar ou dominar a sua sensualidade. Mas será que a gente consegue? O problema está aí. Por nós mesmos é muito difícil, pela nossa força, mas quando nos entregamos a Deus, o Senhor vem e age, o Senhor nos dá força, o Senhor coloca em nós o Espírito Santo que nos ajuda. Então fica muito mais fácil dominar, controlar a sensualidade e agradarmos a Deus. Mas isso precisa ser lembrado. A vida cristã não admite a libertinagem, a pessoa fazer o que quer, dar vazão à carne, aos seus instintos. E a sensualidade é um instinto. Isso está no nosso sangue, digamos assim, no nosso instinto. E o Senhor diz que é responsabilidade nossa controlar. Se não controlarmos, vamos arcar com as consequências do pecado. Quantas famílias têm sido destruídas por alguém não controlar a sensualidade? A Bíblia nos alerta sobre vários desses aspectos. A conduta da mulher tem que ser discreta, não provocar a sensualidade nos homens. Os homens têm que se controlar, não se inflamarem por mulheres alheias, estranhas, fora do casamento. Mas deve ser incentivado a sensualidade no casamento. A mulher deve ser ensinada, ela deve ser estimulada a praticar a sensualidade no casamento, dentro do quarto com seu marido, e somente, não fora. Mas Satanás faz muitas coisas acontecerem fora da vontade de Deus e mulheres se vestem bem e se enfeitam de uma maneira sensual para provocarem os homens na rua. Isso é um problema seríssimo. E, além de despertar o ciúme do marido, pode estimular o marido a fazer o mesmo também, dar em cima de outras mulheres, e o mundo está desse jeito aí, girando em torno do pecado. E as pessoas têm mais ainda dificuldade em sair dessa situação por causa do ambiente à sua volta. O ambiente estimula o pecado. A televisão, novelas, isso é uma praga do diabo, somente para induzir
a sensualidade, principalmente aqueles que querem controlar a sensualidade, principalmente aqueles que são do Senhor. Então, nós entendemos que o cristão não deve acompanhar novelas. Isso aí é uma obra diabólica e ele deve se resguardar para se ajudar a controlar e dominar a sensualidade. Bom, nós temos que ensinar isso para as crianças, nossos filhos, mas isto antes de eles serem despertados à prática. Eu acho que a gente não deve despertar muito precocemente essa questão. Mas acontece que o mundo já está despertando precocemente e até estão empurrando para as salas de aula de crianças ensinar a sexualidade. E nós precisamos estar atentos. Os pais, quando as crianças, nossos filhos, começarem a despertar a curiosidade para esses assuntos, nós temos que entrar logo para mostrar a verdade. E principalmente o padrão para a mulher, que é de virgindade, se resguardar, não ter qualquer experiência, mas os homens também. E temos que ensinar para nossos filhos que o plano de Deus é que eles fiquem resguardados até o casamento. Não precisam demorar a se casar, não precisam ajuntar dinheiro para se casar, mas precisam se guardar. Esse padrão continua sendo padrão de Deus. Quem não obedece a esse padrão, os pais que trabalham fora, trabalham muito e não têm tempo de ensinar isso para os filhos, a televisão vai ensinar, a rodinha de amigos vai ensinar, o ambiente da escola vai ensinar, a novela vai ensinar. Ensinar o quê? Claro, o padrão mundano, despertando a sensualidade precoce e incentivando as crianças e adolescentes a já começarem a despertar a sua sensualidade. As estatísticas aí, não sei até que ponto a gente pode confiar nelas, dizem que normalmente, no mundo hoje, no Brasil, os meninos adolescentes perdem a virgindade por volta dos 13 anos de idade. E as meninas por aí também um pouquinho mais tarde, ligeiramente mais tarde que os meninos, isto na média. Ora, uma idade de adolescência entre 12 e 14 anos, tem gente que muito antes disso já caiu aí na vida de pecado da sensualidade. Mas se na média está por aí entre 12 e 14 anos de idade, então significa que os pais precisam, antes disso, abordarem as crianças. Mas nas igrejas também, esses assuntos precisam ser ensinados. Não vamos entrar em detalhes, nós vamos alertar quanto à pureza, ao controle e à necessidade de se dominar. Nós vamos ensinar algumas coisas referentes a como o adolescente ser despertado, ser tentado, sentir as coisas, mas não fazer. Nós temos que ensinar isso para nossos filhos, para nossos discípulos. Essa é uma área muito delicada e importante aos olhos de Deus. Basicamente, nós vamos ensinar aos meninos, aos homens que precisam cuidar dos olhos. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. A tentação vem pelos olhos. Se um olho faz pecar, a gente, em benefício da salvação eterna, para não ir para o inferno, a gente pode até perder um olho, se isso for necessário, porque a salvação vale mais do que a perda de um olho aqui na terra. Ninguém quer perder um olho, mas se o olho está fazendo pecar, então, se necessário, corte o olho. Nós entendemos que isso é uma atitude radical para você fugir da tentação dos olhos.
Nós encontramos na Bíblia uma expressão do Jó muito interessante. Quando ele estava reclamando de Deus, no capítulo 30, reclamou sim, mas depois ele entra no capítulo 31 dizendo: Senhor, eu tenho me resguardado. A gente entende que é na fase adulta, porque quando ele faz menção aos pecados da juventude, a gente entende que ele pode ter tido algum deslize com seus olhos na juventude. Mas aqui ele está se referindo principalmente à fase adulta. Eu fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, eu os fixaria numa donzela? A donzela pode passar na frente da gente, dos homens. E o mundo hoje estimula as meninas, as moças, adolescentes e jovens, e até as mulheres mais velhas, a se vestirem sensualmente, ou com pouca roupa, ou com roupas apertadinhas, muito decotadas, provocantes, desfilando na frente dos homens. É claro que isso pode acontecer, mas cabe a nós, que temos o Senhor conosco, desviarmos o olhar. E é o que o Jó quis dizer: Senhor, o Senhor é testemunha. Eu sempre procurei desviar meus olhos disso, senão eu sei que eu teria consequências e a ira do Senhor. O Senhor não se agradaria de mim. Como eu poderia ter a tua herança se eu tivesse prazer e me desse a liberdade de colocar meus olhos sobre mulheres? Acaso isso não é o caminho da perdição para o iníquo e o infortúnio para aqueles que praticam a maldade? Sim, em geral, a maior parte dos lares desfeitos tem como causa essa falta de cuidados com os olhos e o ficar olhando a pessoa estranha. E o Jó argumenta aqui no versículo 4: eu não sei que o Senhor Deus está vendo todos os meus caminhos e contando os meus passos? Eu sei que Deus está vendo, então, por causa disso, eu procuro andar com a vida acertada, controlando a sensualidade. No caso, controlando os meus olhos. Nós temos que ensinar isso para o jovem, que o pecado tem um preço, uma consequência caríssima, mas a gente tem que procurar evitar antes de ele acontecer. Se acontecer, a gente tem que ensinar o caminho da graça, do perdão de Deus, mas as consequências a pessoa vai levar. Quanto às moças, às jovens, donzelas, adolescentes, temos que ensinar. É claro que se ela botar pouca roupa e sair mostrando o corpo todo na rua, muitos homens vão ficar olhando e a vaidade dela vai ser satisfeita, ela vai ser o centro das atenções, todos olhando para ela, mas isso é um caminho de perdição. E também quando rapazes vierem conversar com ela, também nós temos que ensinar, não se abrir para qualquer rapaz. Aí é o início da queda para uma mulher, quando ela começa a ceder e abrir brecha para conversar com um homem que certamente terá outras intenções. Isso é pecado. A moça, a mulher, seja até mulher casada, estar dando brecha para um homem com outras intenções, já isso é pecado. A menos que seja algo de Deus para o casamento, e então essa conversa, que também não vai entrar em intimidades, mas é uma conversa para se conhecerem e poderem ouvir a voz de Deus. Isso precisa ser ensinado aos novos discípulos. Mas aí vem aquela questão: quando a pessoa já vem de um caminho todo tortuoso, uma vida toda promíscua, errada, com um passado todo torto, então nós vamos aplicar a graça de Deus. Olha, o seu passado vai ser perdoado e vai ser enterrado no batismo. Mas a partir de agora é vida nova, pureza total para com o Senhor. Controle, domine, porque Deus vai estar ajudando você. E isso é extremamente necessário. Não existe vida cristã praticando os pecados
do sexo, assim de qualquer jeito, dando vazão à sensualidade. Não existe vida cristã dando liberdade à sensualidade. Procure entender isto.